conexão, é comum acontecer, mas eu quero agradecer a todos pela audiência. Estamos juntos nessa ministração e vou dar sequência à leitura que eu comecei, tá bom? Então, diz assim o texto sagrado. E disse um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra ti, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel no dedo, e ponde-lhe um anel na mão, e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Então, está aí esse texto da Bíblia que deixa bem claro que o Senhor, Ele não desiste de nenhum de nós. Esta é a parábola do filho pródigo, tá? Parábola do filho pródigo. E eu gosto porque nesse texto fica bem claro o caminho dos pecadores. Fica bem claro o caminho dos pecadores. Você vê que o pecador, o caminho dele é sempre para destruição. Por mais belo que ele ache o caminho que ele admira, né? Por mais desejoso que seja o caminho que eles querem seguir, mas é caminho de morte, é caminho de destruição. Então, amados, entendamos assim, que muitas vezes, na maioria das vezes, o homem, ele não valoriza aquilo que ele tem. E às vezes é necessário perder para poder valorizar, aprender a valorizar aquilo que tem. Vou te dizer uma coisa, você que está nos ouvindo aí, tem pessoas que é rico e não sabe. Infelizmente, só vai saber quando perder aquilo que tem. Então precisamos valorizar tudo que nós temos, tá? As pessoas que estão em nossa volta, de um modo geral, os bens que nós temos, não é colocar o coração, não é se arraigar, mas é guardar, né? É valorizar, sem desprezar alguém por causa disso. E a gente vê aqui que o caminho dos pecadores
é um caminho para longe de Deus, se você observar. Veja que esse jovem, ele estava em uma fazenda, seu pai era muito rico, mas ele estava na fazenda, mas o seu coração estava longe. É aquele filho, né? Ou aquela pessoa que às vezes está ali na igreja, mas o pensamento está no mundo. O desejo é de estar lá fora, curtindo as coisas que o mundo oferece, comendo as bolotas que os porcos comem. Desculpa. As bolotas que os porcos comem, porque a Bíblia compara a um homem sem Deus como um porco e um cão. Então, as bolotas que os porcos comem, o que é? Quais são as bolotas que os porcos comem? Porco só come comida que resto, né? Não é coisa boa. Então, você já observa por aí que o caminho do pecador leva ele para um lugar de imundícia, ceboseira, destruição, fome. Esse jovem estava na casa do seu pai, tinha direito a tudo, direito de ser feliz, mas não parava de pensar no mundo. Até o dia em que ele resolveu tomar a decisão essa que seria para a sua destruição. E agora ele vai e fala com seu pai, desonrando seu pai, porque uma herança só podia ser dividida ou entregue após a morte do patriarca. E o seu pai não havia morrido, estava vivo. Mas ele foi até seu pai e pediu a parte da fazenda que lhe pertencia. O que é que ele estava dizendo com isso? Eu não te considero como meu pai. Eu não estou nem aí. Apenas eu quero o que é meu por direito. Que na verdade ainda não era dele, porque o pai estava vivo, né? Então, a gente entende que nesse texto ele está indo de cabeça para baixo mesmo, para a perdição. E se você observar, é um caminho que leva para baixo, como o caminho de Abraão para o Egito. Se você vê Abraão lá em Gênesis, vamos andar um pouquinho pela Bíblia, Gênesis capítulo 12 e versículo de número 10, vou ler para você. Diz assim o texto sagrado, 12, 10 do livro de Gênesis. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Então, observa bem uma coisa. Abraão desceu ao Egito. E você observa que quando ele desceu ao Egito, ele teve que sofrer consequências danosas. Como, por exemplo, teve que mentir porque estava com a sua esposa e pediu para que a sua esposa mentisse dizendo não ser ela sua esposa, e sim sua irmã. Era irmã? Era, mas também era esposa. Então, ele pediu para que ela omitisse ali a verdade, né? Escondesse a verdade que ela era sua esposa. Então, o que é que acontece quando você está no mundo? As pessoas, elas caem logo na mentira, absorvem logo um espírito de mentira. E a mentira, ela é proveniente do diabo, ela agrada o diabo. E existe um ditado popular que diz que mentira tem a perna curta. A pessoa pode mentir, mas um dia vai ter que dar conta da verdade. E foi o que aconteceu com Abraão, quando ele foi para o Egito e mentiu, pedindo para que a sua esposa não dissesse ser sua esposa, mas sim sua irmã. E aí, no final, o que foi que aconteceu? Ele foi repreendido pelo Senhor, foi repreendido pelo rei, né, Abimeleque, que lhe chamou a atenção porque ele não falou a verdade, até porque o rei estava observando e viu que a intimidade dele com ela não era de um irmão, mas sim de um homem para com uma mulher, no sentido carnal. Então, caiu a ficha.
apareceu a verdade e agora vai ter que se declarar. Então não vale a pena mentir, tá? Eu afirmo a vocês, eu digo em nome de Jesus Cristo nesta noite, que você não minta. Procure não mentir, porque quem mente é filho do diabo e a mentira não prospera ninguém. O final do mentiroso é diante da verdade. E a verdade vai envergonhar o mentiroso, porque a mentira já está dizendo, ela não tem firmeza. É feito Satanás, que não se firmou na verdade desde o princípio. Então, amados, a gente já vê aqui que era o caminho do pecador. Era ir para o Egito. Abraão foi para o Egito, tá? Seguindo o caminho de pecadores. Então a gente vê também que o caminho de Sansão, em Juízes 14:1, vamos para lá, Juízes, capítulo de número 14, versículo de número 1, vou ler para você aqui, o texto sagrado diz exatamente assim: E desceu Sansão a Tímina, e vendo em Tímina a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, agora pois tomai-a, tomai-ma, né? Tomai-ma por mulher. Então o que é que acontece aqui? Sansão, um jovem de Deus, tá? Convicto, ele tinha certeza, ele sabia muito bem que ele era um homem chamado por Deus para libertar o povo dele. Mas ele não levou em consideração a sua santidade, a sua chamada, né? Ele não levou em consideração o Deus que lhe chamou. Ele não obedeceu porque ele sabia que ele teria que se casar com alguém da sua nação e não de outra nação. E aí ele vai o quê? E observa uma mulher de outra nação, dá uma filisteia, e se agrada dela e resolve se casar com aquela mulher, a qual não lhe foi dada, pois o seu pai a entregou para o seu melhor amigo. E com isto veio grande catástrofe na vida de Sansão, que é justamente o que acontece com todo aquele que vai pelo caminho dos pecadores, que não segue no trilho de Deus, que não vive na obediência. Aleluia, Deus. Então é o que acontece com todos eles. Aconteceu com Abraão, tá? Pagou uma consequência. Agora está acontecendo também com Sansão, por ter desobedecido. E você sabe qual foi o final da história de Sansão? Ele foi preso, tá? Perdeu os seus olhos e ficou por muito tempo sendo escravizado. E por misericórdia de Deus não perdeu a sua salvação, porque no final ele se arrependeu e Deus lhe perdoou. Mas precisamos ter cuidado, porque muitos não têm tempo de se arrepender e morrem no caminho. Então nessa noite Deus está falando contigo, aleluia, da Camândia. Deus está falando contigo e está dizendo que o caminho que você quer trilhar, sentido ao Egito, não vai ser recompensável, não vai ser bom para você, vai causar destruição, porque a Bíblia diz em Provérbios 12:14 que há caminhos que ao homem parece direito, parece perfeito, parece bonito, parece gostoso, parece bom, estou explicando para vocês, mas que o final dele é caminho de morte. Então não vale a pena, meu amado irmão, não vale a pena, tá? Se você está pensando nisso, isso pode estar assim, você pode estar querendo obter algum prazer no caminho para o Egito, porque geralmente é assim. As pessoas só vão para o Egito porque são convidadas por alguma coisa que lhe dá prazer. Mas nesta noite o Senhor está dizendo que o prazer do mundo é passageiro. O prazer do mundo é morte, ele mata, tá? Então o Senhor está dizendo que aqui é melhor, com Cristo é melhor. Aleluia, Deus. Então a gente vê que Sansão teve um péssimo final, tá? Não foi pior porque Deus lhe perdoou em virtude do seu arrependimento. Então vamos estar atentos e vigilantes, porque o caminho do pecador leva a esse tipo de destruição. Por exemplo, também a gente vê que o caminho do pecado levou Jonas, lá Jonas 1:3. Vamos para o livro do nosso irmão Jonas. Jonas, aqui vou ler para você. Livro de Jonas 1:3.
o texto sagrado diz exatamente assim: e Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. E aí a gente vê o que aconteceu com Jonas? É notório, a gente sabe, né? Em virtude dele se desviar da vontade do Senhor, em virtude dele não ir pelos trilhos de Deus, pelo caminho que Deus lhe enviou, em virtude dele não dar sim ao Senhor, obedecer ao Senhor, porque até ele disse sim, tudo bem. De certa forma, ele ouviu a voz do Senhor e acatou. E isso acontece com muitas pessoas que ouvem a Deus. Deus fala na igreja, Deus fala pela Bíblia, Deus fala por um culto como esse, como está falando nessa noite com você. E você ouve, mas não coloca em prática, não leva em consideração. Então a gente entende que Jonas, por não ter levado a cabo a voz do Senhor, a palavra de Deus, o que aconteceu foi que ele foi engolido por uma baleia, depois de ter causado uma grande catástrofe naquele barco, causado grande prejuízo a quem estava do seu lado, né? Porque o pecador, ele é assim, aonde ele está, ele atrapalha os outros, né? Ele traz maldição, não só para ele, mas para aqueles que estão com ele também. Então foi o caso de Jonas. Ele trouxe maldição para si e para todos que estavam no barco com ele, sem ter nada a ver, mas pagaram o pato. E é isso que acontece com quem está fugindo de Deus, com quem está em desobediência, com quem está na prática do pecado. As pessoas geralmente, elas trazem maldição para si, e quem está com ela paga o preço também. Conheço pessoas que vivem hoje visitando a cadeia, levando comida para pessoas que andaram em desobediência e foram presos, né? Pessoas que estão agora visitando pessoas no hospital, porque andaram pelo caminho da desobediência e estão internados, estão no hospital. Então, cuidado, você que está indo pelo caminho do pecado, para que você não venha, de alguma maneira, tropeçar. Porque o Senhor diz, usando o profeta Ezequiel, no capítulo 3, ele diz, olha, quando um justo se desviar da sua justiça, e eu colocar um tropeço sobre ele, e tu não avisando a ele e ele morrer, não virão em memórias a sua justiça, tudo que ele fez. Então, a pessoa perde tudo que fez, tá? E haverá tropeço para aquela pessoa. Então, amado, Jonas, por não ter obedecido, ele foi engolido por uma baleia. E ficou ali no ventre do inferno por 3 dias e 3 noites. Então, essa baleia hoje em dia simboliza os hospitais, né? As UPAs, as emergências, onde você é pego na fraqueza da sua carne, né? Acidentado, doente, passando mal, e é colocado ali, naquele ventre, naquele quarto, naquela sala, e fica ali. E só Deus pode te tirar, porque tem muitas vezes que o médico chega assim e diz, olha, a gente já fez tudo que a gente pode, agora é só o milagre, agora é só Deus. Então nessa noite, para que você não venha cair na boca da baleia, não venha ser engolido, o Senhor está dizendo, não vai pelo caminho dos pecadores, vem pelo caminho do céu, vem pelo caminho estreito, porque é mais recompensador. Até porque, meus amados, a gente que serve a Deus, a gente tem que entender que Deus, Ele nos recompensa cada dia, tá? Ele nos paga por tudo aquilo que a gente faz para Ele. Então vale a pena servir esse Deus. Veja que Jonas se deu mal. Agora, eu glorifico a Deus que Deus não é aquele Deus carrasco que está pronto para castigar o pecador, né? Quando ele erra. Deus, ele tenta de alguma maneira resgatá-lo, trazê-lo de volta. E fez assim com Abraão, fez assim com Sansão e fez assim também com Jonas, trazendo-o de volta, sabendo porém que todos eles que voltaram agora melhor, mais preparados, entendendo que o mundo não compensa, que melhor é estar com o Pai. Então, não foi diferente com Jonas, ainda que Jonas, um pouco na carne, preferia a destruição de Nínive, mas fez o que Deus mandou, e Deus operou através daquilo que ele queria fazer, certo? Então, amados,
já vemos aí que o prejuízo para quem anda fora do caminho, né? Vemos aí Abraão, vemos aí Sansão, vemos aí Jonas e vemos também o bom samaritano, ou seja, no capítulo 10 de Lucas tem uma passagem bíblica que fala sobre o bom samaritano, né? Eu vou ler para você, que deixa bem claro assim, e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como leis? E respondendo ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua forças, todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Né? Quando Jesus disse assim, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí ele pergunta para Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Então veja bem, aqui a gente está vendo o que acontece com alguém que sai do caminho, que sai do centro da adoração. Observe que esse homem, ele estava vindo do centro da adoração. Isso aqui nos dá um entendimento para que a gente venha entender que a gente não pode sair do setor da adoração, da presença de Deus. Como diz lá no livro dos Salmos: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, a igreja, ela é este esconderijo onde nós nos escondemos. Eu estou ali escondido há 20 anos, tá? E a sombra do Altíssimo está repousando sobre mim, que é o Espírito Santo de Deus. E eu agradeço a Deus por Ele me conceder a graça desse esconderijo que é a igreja, porque ali eu me escondi, tudo que eu fazia de errado sumiu, desapareceu. Eu estou verdadeiramente escondido, porque na igreja, quando você tem sinceridade, está em verdade, seguindo ao Senhor, você não vive mais nos erros antigos, você muda, porque ali tem o quê? A palavra para nos moldar, ali tem o Espírito Santo para nos convencer, para nos ensinar. Então é importante, amados, que a gente obedeça ao Senhor. E aí a gente já vê aqui que este homem vinha descendo de Jerusalém para Jericó. Jericó simboliza o mundo, Jerusalém o centro da adoração, Jericó o Egito, Jerusalém a presença de Deus. Então não saia da presença de Deus, não saia de Jerusalém, não saia da igreja, fique no seu lugar, permaneça, porque lá você está seguro, está guardado, protegido, certo? Deus, Ele te socorre nos momentos exatos. Então Ele é o que a gente precisa. Então esse homem não ficou, ele desceu para Jericó. E Jericó simboliza o mundo. E veja, no caminho para Jericó o que aconteceu? Ele foi pego por salteadores, que tomou tudo que ele tinha e ele deixou espancado, meio morto. E é isso que acontece. Quem é o salteador desse século? Satanás, que toma tudo daqueles que saem do Evangelho, que saem da igreja, que saem da presença de Deus. Salteador, ele toma tudo. A prova disso é que o Senhor diz em João 10 ali, que ele diz: olha, o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Ali também é sinônimo dos atributos diabólicos, que é roubar, matar e destruir. O diabo, ele rouba, tá? Ele rouba a tua fé, ele rouba teus pertences, ele mata, tá? Ele mata a tua esperança, ele mata a tua fé e ele mata o teu corpo físico também, ele mata você, tá? E destruir, ele destrói tudo que você constrói, certo? Então,
a gente vê que esse salteador está por aí pronto para devorar e destruir todo aquele que sai do caminho do Senhor. Observe que Pedro escreve na sua primeira epístola 5 e 8, ele diz: olha, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor de vós, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Então, amados, o inimigo, ele está procurando alguém para tragar. Ele não pode nos tragar estando no esconderijo do Senhor, porque a Bíblia diz que quem é de Deus, o maligno não lhe toca, certo? Então, enquanto nós estivermos escondidos, tá, no esconderijo do Altíssimo, ele não pode nos tocar. Então, amado, Deus está falando para você, Deus está falando para você nesta noite, que você que está pensando em sair, deixar o caminho do Senhor, não deixe, porque existe uma armadilha para você. O inimigo está te esperando para te destruir. É melhor você se comportar, se arrepender e voltar para o Senhor dentro de você. Pode ser que ninguém esteja vendo, mas Deus está vendo e está falando para você nesta noite: não saia, não me deixe, não por mim, mas por você. Eu quero te guardar, eu quero te proteger, diz o Senhor nesta noite. Aleluia, Deus. Então, amados, é lindo, tá? Pedro diz que ele anda em derredor de voz bramante como leão, procurando a quem possa tragar. Ele não pode nos tragar, tá? A gente está guardado na presença do Senhor. E aí, vamos ver mais aqui. A gente vê que ainda se relacionando, né, a esse caminho do pecador, que é o caminho que seguiu o filho pródigo, né, ele resolveu tomar um caminho contrário, posterior, ou seja, um caminho contrário à vontade do seu pai, porque aqui nessa passagem bíblica o pai simboliza Deus. A história judaica diz que Jesus, quando estava na terra, ele contava essa parábola várias vezes por semana. E essa parábola era querida. E era comum ele chegar em algum lugar e alguém dizer: Senhor, conta-nos a parábola do filho pródigo. Então Jesus, ele sempre estava contando essa parábola, até porque essa parábola, ela se parece muito com a gente, que estávamos perdidos e depois voltamos para o Senhor. Então, esse jovem, ele vai agora pelo caminho dos pecadores. E um caminho no caso, o caminho dos pecadores é um caminho de desperdício e de no caso, desperdício e de perdas, né? No caso, ele desperdiçou todos os seus bens. Entendamos uma coisa: ele tinha de tudo, ele estava vivendo muito bem, mas quando ele saiu da casa do seu pai, ele levou todos os seus bens, tá? Então você pode dizer assim: pastor, eu não tenho bem nenhum, eu sou pobre. Aí eu insisto em dizer, segundo a Bíblia, você não é pobre, você é rico. No sentido físico, você é rico. Ainda que você não tenha dinheiro, né? Mas você tem algo que faz dinheiro, que é mais valioso do que o dinheiro, que é o que? A tua saúde, o teu entendimento, teus braços, tuas pernas, né? Tudo que você tem, o seu corpo. Então isso é uma grande riqueza que foi o Pai quem te deu. E por essa razão você não consegue entender que você está levando toda a riqueza do Pai consigo, certo? Então vigia, porque você é muito precioso, tá? Você tem muito valor. Então, amados, entende bem que o caminho do pecador, ele é um caminho de desperdício e perdas. No caso, ele desperdiçou todos os seus bens. Veja, em 15:30 aqui de Lucas, capítulo 15, versículo 30, o texto sagrado diz exatamente assim: vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. Aí a gente vê que quando ele retornou
do caminho errado que ele estava, a gente vê que ele disse assim, ele voltou e o pai o recebeu. Porque o pai estava esperando, o pai estava aguardando ele. E o que eu acho interessante aqui? É que o filho pródigo, ele, aonde ele estava quando ele gastou tudo que ele tinha, porque ele gastou com as amizades, né? Gastou com as amizades. E quando a gente tem alguma coisa, é medonho para a gente ter muitos amigos, para tirar, usufruir daquilo que a gente tem. Quer conhecer quem são teus amigos? Quando você não tiver nada. Aí você vai ver quem é que vai ficar do seu lado. Então, amados, a gente vê que esse caminho do pecador é um caminho de muitas perdas. Ele perdeu tudo. Olha que ele saiu rico, hein? Saiu rico. Saiu milionário, com empregados, animais, ouro, prata, mas desperdiçou tudo pelo caminho e com as meretrizes. A Bíblia diz em Provérbio que quem vive na prostituição, com certeza, vai chegar a pedir um bocado, ou seja, vai pedir esmola, né? Vai chegar a necessitar, porque não tem como escapar. Quem entra na prostituição, a tendência é ser destruído. Então Deus, Ele está falando contigo nessa noite, para que você entenda que não compensa ir para o mundo, não compensa ficar aí fora, né? Mas sim estar aqui dentro, continuar aqui dentro na presença do Senhor. O caminho do pecador, ou seja, é um caminho de necessidades. A gente vê que ele começou a passar necessidades. Não é isso que acontece? As pessoas têm, enquanto tem amizade, mas quando perde tudo, diz a palavra que ninguém lhe dava nada. É isso que acontece com você. E curte no meio da galera. Enquanto você tiver, você é o bam. Você é o cara. Mas quando você não tiver nada, que você for bater na porta deles, você vai ouvir um não. Então, antes disso acontecer, Deus está te avisando, para que você não ande por esse caminho. Porque aqui está deixando bem claro que ele trilhou por um caminho, e esse caminho, por ser o caminho de pecado, ele padeceu necessidades e começou a passar dificuldades. Então, é isso que acontece com quem está no caminho do pecado. É tendência passar por dificuldades, por necessidade. Mas Deus, Ele é aquele que tem o melhor para você. A gente vê também que no capítulo de número 15, né? Capítulo número 15 e versículo 15, ele diz aqui assim, vou ler para você. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. Então, esse rapaz, segundo os estudos bíblicos, diz que ele estava em Roma. Roma era uma cidade maldita, que nenhum judeu queria estar ali naquele lugar. Tá? E ele estava nesse lugar. E Roma antiga era a terra da prostituição. E ele foi para esse lugar. Porque, irmãos, entenda uma coisa, não é só homem não, mulher também, jovem também. O nosso corpo, o nosso ser, a nossa carne, a nossa natureza é atraída pela prostituição, o adultério, a promiscuidade, o sexo ilícito. A nossa natureza é atraída para isto. Não é à toa que na internet, às vezes eu estou aqui estudando e eu vejo, bastou uma mulher, teve a saia levantada pelo vento. É incrível. Dá 1 milhão de visualização. E a gente prega com sinceridade a palavra da vida e não rende, não é acessado, não é clicado, tá? E muitas vezes até o da própria igreja não compartilha, não se inscreve no canal. Então você vê que o nosso ser caído é atraído para o mal, para a prostituição. E Deus está falando, deixando bem claro, que ele foi por esse caminho e a recompensa dele foi a fome.
foi a destruição, de certa forma, de tudo que ele tinha, perdeu tudo que tinha. E também ele teve que pedir, mendigar. A gente vê aqui quando ele assim, ó, no capítulo de número 15, né? Ou seja, 15 e 16, diz que o caminho que ele trilhou é um caminho de insatisfação, né? E aí a gente vê que, por exemplo, 15 e 16 diz assim, vou ler para você, 15 e 16. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os próprios porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Insatisfação, ninguém lhe saciava, ninguém lhe satisfazia, ninguém lhe dava nada, né? E é assim no mundo, quando a gente está no mundo. E esse lhe dava nada aqui não tem a ver só com comida física, né? Comida sólida, tem a ver com o alimento que vem de Deus, que vem do céu. Então a gente vê que quando se está no mundo, é comum não se ter nada do céu, é só as coisas de baixo. E é por isso que, graças a Deus, a palavra diz assim: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então eu sempre digo às pessoas que não vão muito à igreja que elas precisam se aproximar de Deus para ouvir e falar, porque senão a fé dela nunca vai aumentar. Então elas precisam ouvir Deus falar, e o lugar de ouvir Deus falar pode ser em qualquer lugar, mas principalmente na igreja. E é aí que nós devemos convidar as pessoas para levá-las ao templo, né? Para que elas possam ouvir a ministração da palavra e assim serem convencidas do seu erro e fortalecidas na sua fé, ainda que elas não sejam cristãs, mas que elas venham se fortalecer na fé para aceitar Jesus. Tá bom, pessoal? Então a gente vê que é um caminho de insatisfação, tá? Ninguém lhe dava nada. É também um caminho miserável. Começou a mendigar, teve que pedir. Hoje você tem para dar, mas longe do Senhor pode ser que você tenha que pedir, mendigar, tá? Então não compensa, não vale a pena. E ainda a gente vê também que no capítulo número 15, versículo número 24, ele diz assim, ó: porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Então, deixa eu fazer aqui uma explicação sobre essa questão do filho pródigo. Ele foi embora, perdeu tudo que tinha. E eu fico observando que quando ele foi com boas vestes, bem calçado, empregado, animais, dinheiro, né? Foi suprido de tudo. E quando ele volta, descalço, rasgado, barbudo, fedendo, cheirando mal, né? Faminto, sem ninguém, a pé, tudo ao contrário do que ele foi. Vê bem, foi com muito dinheiro, ficou pobre para voltar. Foi com muita gente, voltou sozinho. Foi super trajado, voltou descalço e rasgado. Foi limpo, bonito e cheiroso, voltou barbudo e fedorento. Foi montado, aí voltou a pé, andando. Veja bem. Então, tudo reverteu contra ele, e ao contrário. É isso que acontece quando se pega o que Deus dá e vai para o mundo. Então, é tendência a pessoa perder tudo que tem e voltar pior. Isso é bíblico. O estado daquele homem será pior do que o primeiro, diz a palavra de Deus. Então, amados, entendamos assim, que lá em Efésios 2 e 1, vou ler para você aqui, aos Efésios 2 e 1, o Senhor diz exatamente assim, vou ler para você, tá? Ó. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. 2. Em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestade
do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, um espírito que opera nos filhos da desobediência. Desobedeceu, pode estar dentro da igreja, já está sobre a operação do maligno. Já está sobre o maligno. Então, que a gente venha aprender a obedecer, para que nós estejamos sobre a operação do Espírito Santo de Deus. Tá? E aí, ele volta porque o seu pai estava ali a esperar. Não porque o seu pai estava a esperar, o pai estava a esperar. Mas ele não voltou porque sabia que o pai estava esperando. Ele voltou porque ele veio buscar uma oportunidade de poder pelo menos trabalhar, porque ele sabia que na casa do pai tinha muita comida em abundância. E o que ele mais queria naquele momento era comer. E ele vai voltando. Quando ele chega, o pai o reconhece, lhe abraça, lhe beija, chama os empregados e manda colocar ali uma veste nova nele. Então, quando o homem reconhece que está no caminho errado e volta para Deus, como o filho pródigo reconheceu, a tendência é ele ser abençoado, porque o pai não é carrasco, não é aquele que quando ele vier eu vou botar para quebrar dele, não. O pai está esperando para lhe restaurar, o pai está esperando para mudar a tua história, o pai está esperando para te enriquecer, o pai está te esperando para te abençoar. Cabe a você voltar, tomar essa decisão o mais rápido possível, porque você só tem a ganhar. Então agora o Senhor o recebe e manda o vestir. Vestir por quê? Porque estava nu, envergonhado, com a sua nudez exposta, né? Então ele vai e manda vestir, uma veste nova, né? Revestiu ele, uma coisa linda. Revestiu, ou seja, deu poder para ele, tirou a vergonha dele, né? E agora também bota ali um anel no dedo e sandália nos pés. Anel no dedo simboliza a autoridade. Todo rei tinha que ter um anel para selar, né? Ali era sinônimo da sua autoridade. Então, colocou um anel no dedo dele, ou seja, lhe deu a honra perdida. E mandou calçar uma sandália, que quer dizer que a sandália é para que ele se firmasse, porque todo escravo andava de pé descalço. Mas agora ele estava sendo calçado, porque ele não era mais escravo. Ele voltou a ser o filho do papai. Então, é para você nessa noite. O papai está te esperando. Volta para se tornar filho do papai do jeito que ele quer. Ele só vai te abençoar. E a gente vê que no final aqui, a gente vê que o caminho do filho pródigo é um caminho insano, né? E caminho de louco, mas que quando a pessoa cai em si do seu erro, é tendência ela receber a misericórdia e a graça de Deus e retornar para o seu lugar de origem. Então fica aí, meus amados, essa mensagem que deixa bem claro que você que é filho pródigo, o pródigo é todo aquele que está fora do Evangelho. O rei está dizendo, volta, ainda dá tempo, tá? Essa palavra nessa noite é para você que está fora do Evangelho. Jesus te ama, quer te salvar. Que Deus ele continue abençoando a todos vocês, tanto no YouTube como aqui no Facebook. Muito obrigado a todos vocês, que Deus continue abençoando ricamente, tá bom? A gente se encontra amanhã pelo Facebook, na igreja. Nós teremos culto online na AD Brasil em Brejo de Guabiraba. Estaremos ali ministrando a palavra, onde o ministro será o presbítero Douglas, que estará ali pregando a palavra na AD Brasil em Brejo de Guabiraba. Muito obrigado, Pai do Senhor, para vocês, em nome de Jesus.